sudeste de Minas Gerais, Campos Rio Pomba. Nós estamos nessa série de vídeos a respeito da fixação biológica de nitrogênios e essa é a segunda parte. É uma parte onde nós já conversamos sobre as características gerais da fixação de nitrogênio, falamos sobre as características da enzima que realiza a fixação e falamos dos organismos, de uma maneira bastante geral, mas dos organismos que realizam essa importante atividade ecológica. Também a gente falou a respeito dos requerimentos para a fixação biológica de nitrogênio e como que os micro-organismos fornecem um ambiente adequado para que a fixação ocorra. Nessa segunda parte, nós vamos avançar nessa história e vamos falar a respeito das principais modalidades de fixação de nitrogênio. Quando a gente fala de fixação de nitrogênio, nós temos uma infinidade de possibilidades, mas a gente pode agrupar essas possibilidades em três grandes grupos, que é o grupo dos fixadores de vida livre, que são micro-organismos de vida livre que, sem associação com outros micro-organismos, conseguem realizar a fixação de nitrogênio. Nós temos as bactérias associativas, que são os fungos endofíticos, nódulos foliares, alguns líquens que têm uma interação morfológica, os micro-organismos que vivem na filosfera ou na rizosfera e que não têm envolvimento morfológico. E, por fim, as bactérias simbióticas, que são simbioses obrigatórias e com envolvimento genético, principalmente quando a gente fala aí dos rizóbios e da frânquia, que são duas modalidades importantes. Então, dentro dessas três modalidades, nós vamos começar falando dos fixadores de vida livre e das bactérias associativas, que são modalidades de fixação que têm uma relevância para os ecossistemas, que têm uma relevância para esses próprios micro-organismos, mas que tem uma quantidade total de nitrogênio fixado inferior comparativamente à capacidade de fixação das bactérias simbióticas. E dentro desse conceito vamos conversar um pouquinho a respeito, nesse primeiro momento, dos fixadores de vida livre e das bactérias associativas. Bom, quando a gente fala dos fixadores de vida livre, existe uma grande quantidade de gêneros de bactérias, e aqui a gente tem alguns, Azotobacter, Chromatium, Spirulina, Thiobacilo, Clostridium, Bacillus, Acetobacter, Baeria, Pseudomonas, Klebsiella, uma série de gêneros bacterianos com uma grande diversidade metabólica, aeróbios, anaeróbios facultativos, microaeróbios, anaeróbios estritos, fototróficos, enfim, a gente tem vários tipos de micro-organismos de vida livre que são capazes de realizar a fixação biológica de nitrogênio. São organismos que ocupam diferentes nichos ecológicos, que vivem em diferentes locais, que têm as suas diferentes formas de atuar, inclusive no solo, e que, sem associação com qualquer outro organismo, são capazes de realizar a fixação biológica de nitrogênio. Bom, a gente passa então para conversar um pouco a respeito das bactérias associativas, fixadoras de nitrogênio. Elas são bactérias que têm uma forma de associação com a planta ou com outros organismos, mas sem a formação de estruturas específicas. Elas podem ser encontradas tanto na superfície das plantas, quanto nos espaços intracelulares, tanto do caule, de folha, de raiz. E aí, exemplos muito interessantes são a Acetobacter diazotróficos, da cana-de-açúcar, e a Azotobacter paspalum. Essas bactérias associativas, a gente pode dizer com muito orgulho que a descoberta desse tipo de bactéria e da sua importância, ela foi realizada aqui no Brasil por uma pesquisadora da Embrapa, e o conhecimento que essa pesquisadora, a Joana Doberheiner, trouxe é um conhecimento extremamente relevante. Joana Doberheiner é uma das pesquisadoras brasileiras mais citadas no mundo, e isso mostra que a descoberta dela de fixadores de vida livre, ou de fixadores associativos, em grama-batatais, ela foi realmente, em espécies gramíneas, ela foi realmente bastante significativa e teve um impacto importante, não só do ponto de vista ecológico, mas não só do ponto de vista agronômico, mas também ecológico. Então, os ecossistemas passaram a ser entendidos de uma forma mais aprofundada a partir dessas descobertas. Esses micro-organismos associativos eles podem estar presentes na planta em diferentes locais. Eles podem
entrar, né, nos tecidos vegetais pelas regiões de saída, de emergência, né, dos pelos radiculares. Elas podem colonizar o xilema, podem colonizar a endoderme, principalmente, né, menos o xilema, né, mas mais o córtex endoderme, e assim fazer todo o processo de fixação, né, e de colonização desses ambientes. Então, aqui a gente tem uma raiz, né, num corte longitudinal e aqui num corte transversal, mostrando a localização das bactérias. A gente pode ter bactérias, na verdade, né, na maioria dos casos aqui na região do córtex, mas eventualmente a gente pode ter bactérias também que entram no cilindro central, mas principalmente bactérias que estão presentes no córtex e também, né, bactérias que estão presentes na superfície da raiz, na superfície do pelo radicular e também, né, na região da rizosfera. Essas bactérias elas têm, de certa forma, uma associação com as plantas, né? Elas utilizam as plantas para poder realizar todo esse processo de fixação de nitrogênio, né? Estão ali em íntima proximidade com a planta, né? Sem ter uma modificação morfológica ou morfogenética, mas uma modificação bastante significativa em termos de número, né? Então, a bactéria que está presente, né, no rizoplano ou na rizosfera, ou ainda a bactéria que ela é endofítica, essas bactérias elas podem ser consideradas diazotróficos associativos, né? Então, a gente aproveitou esse esquema e é possível, né? Existem vários relatos na literatura mostrando a presença desses organismos, né? Por meio de microscopia eletrônica, por meio de microscopia de fluorescência, onde a gente consegue ver claramente a presença das bactérias nos diferentes tecidos vegetais, né? Diferentes bactérias que estão presentes no interior dos tecidos vegetais, aproveitando essa associação, né, com as plantas para poder criar um ambiente apropriado para a fixação de nitrogênio, para suprimento das suas demandas energéticas, para cumprir essa importante atividade, né? Além disso, a gente percebe a respeito das associativas que elas são bactérias que têm uma eficiência de conversão de carbono um pouco menor, né? As fixadoras de nitrogênio, quando a gente considera a população total do solo, elas são cerca de 10% da rizosfera, e a gente pode ter uma grande quantidade de carbono transportado para a raiz para poder suplementar para poder suprir as demandas desses organismos rizosféricos, né? Em alguns casos, a gente tem relatos aí de um suprimento de 5 a 25 quilos de nitrogênio sendo fornecidos especificamente por essas bactérias, que são chamadas bactérias associativas, né? A gente tem também a contribuição, por exemplo, na cultura da cana, né? O quanto que a fixação biológica contribui para o desenvolvimento da cana, né? Então, a cana-de-açúcar, né, que é uma planta que não é leguminosa, que não vai estabelecer associação com o rizóbio, ela pode ter até 60% do seu nitrogênio oriundo justamente dessas bactérias associativas endofíticas diazotróficas que vão auxiliar na fixação e na suplementação de nitrogênio para esses organismos. A gente fala também de outro grupo de organismos, né, que é a associação azola-anabena. A anabena, a azola, ela é um tipo de samambaia aquática, né, e que tem justamente um local, tem uma região que pode ser colonizada pela anabena. A anabena, na verdade, é uma cianobactéria, né, que pode realizar a fixação de nitrogênio. A anabena ela é conhecida, né, é uma cianobactéria, ela acaba desenvolvendo, né, uma estrutura filamentosa, e nessa estrutura filamentosa a gente tem dois tipos de célula, né? As células vegetativas, né, fotossintetizantes, e os heterocistos, né, que são células diferenciadas, né? Então, a cada 10 a 15 células, ela vai ter um heterocisto. Então, a azola ela é uma pteridófita aquática, né, que ela pode fixar até 2 kg
de nitrogênio por hectare por dia, né, em condições ótimas. Ela é muito utilizada no Vietnã e na China para a produção de arroz, né, e né, ela é produzida nos alagados de produção de arroz e rapidamente ela é utilizada e ela é muito utilizada para a suplementação de nitrogênio nessas condições. Como ela é uma planta que tem uma baixa relação CN, ela é rapidamente mineralizada e os seus nutrientes são disponibilizados para as plantas de arroz. Como é que funciona então a anabena? A anabena ela tem os heterocistos, né? E funciona mais ou menos da seguinte forma: a gente tem as células vegetativas, e as células vegetativas elas são fotossintetizantes, estão realizando fotossíntese e liberando uma grande quantidade de oxigênio, o que é extremamente deletério para fixação de nitrogênio. Por isso, a cada 10 a 15 células, ela tem um heterocisto, e esse heterocisto ele não realiza, né, uma célula especializada, né, com uma proteção externa bastante significativa para impedir a entrada de oxigênio, e ao mesmo tempo ela não realiza a fotossíntese, e com isso não tem oxigênio em grande quantidade dentro dela, e dessa forma essas células são especializadas para produção, né, para a realização da fixação biológica de nitrogênio, porque é justamente nesse local que a nitrogenase vai conseguir ter sua atividade maximizada. Com isso vai haver a produção da glutamina, e a glutamina vai, né, depois espalhar esse nitrogênio para as outras, né, vai disponibilizar esse nitrogênio fixado para as outras células da anabena, e com isso esse nitrogênio acaba também servindo para a azola, né, e permitindo o crescimento da azola, e depois esse nitrogênio vai permitir o crescimento, né, das plantas que vão utilizar esse nitrogênio a partir da decomposição da azola. E com isso a gente tem na China a gente tem cerca de 1,5 milhões de hectares por ano cultivado com esse tipo de planta, né? A gente tem experimentos que mostram, né, que essa associação da azola com a anabena ela pode permitir um incremento na produção de grãos extremamente significativo e comparável até mesmo com altas doses de ureia, né? Então, por isso que é uma associação extremamente interessante e mostra como os micro-organismos associativos têm um papel importante, né, e podem ter um papel fundamental aí na suplementação de nitrogênio para as culturas. Bom, a gente finaliza aqui, conversamos a respeito dos fixadores de vida livre, falamos a respeito dos associativos, vimos a importância dos endofíticos, dos rizosféricos e também da associação azola-anabena. Agora nós vamos dedicar nossa próxima etapa da discussão do ciclo da fixação biológica de nitrogênio, nós vamos dedicar para falar a respeito da fixação biológica de nitrogênio simbiótica, onde existe um envolvimento genético entre os organismos envolvidos. Bom, te espero no próximo vídeo e nos vemos até mais tarde, tá joia? Um abraço a todos.